Aumentar a captação de leads qualificados com estratégias de marketing de conteúdo. Sim, isso é possível, é um grande caminho para adotar na sua empresa. É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Olá, tudo bem? Leandro Goulart, consultor e estrategista digital aqui na Go Resultados. O tema de hoje é aumentar a geração de leads qualificados com estratégias de marketing de conteúdo. É algo que existe por trás aí da produção de conteúdo que diz respeito a quanto a sua empresa realmente domina a solução que ela oferece, né? Afinal de contas, quando a gente fala de oferecer solução, a gente fala de entender muito de problemas. E trazer conteúdos é falar muito dos problemas que o teu cliente tem aí. Afinal de contas, se você descreve o meu problema melhor que eu mesmo, provavelmente eu vou pensar de forma quase que automática que você tem a solução que eu preciso. E esse é o efeito que o marketing de conteúdo traz. Ele constrói essa autoridade, essa referência, quando ao produzir conteúdo você faz com que quem está do outro lado e é um potencial cliente, comece a conversar com você desde já. Talvez você nesse momento esteja refletindo e conversando aqui comigo, né? Esse é um trabalho super interessante porque, primeiro, para produzir conteúdo você precisa conhecer muito bem a sua audiência, né? Afinal de contas, não é qualquer conteúdo. Você precisa entender muito bem quais são as dores. Então, por exemplo, por que eu falo da produção de conteúdo para leads qualificados? Sei que no mercado gerar leads é um desafio, mas o maior desafio é gerar leads qualificados, né? E muitas empresas não conseguem achar a conexão entre como que eu saio só de uma ação de anúncio, funil de vendas, anúncio, funil de vendas e a minha taxa de conversão lá embaixo e faço com que eu tenha leads melhores para o meu time comercial, que eles cheguem um pouco mais aquecidos. E a resposta é gerar conteúdo. Seja um conteúdo para trabalhar o nível de consciência daquele lead que você captou, seja um conteúdo para deixar muito mais claro para quem é e para quem não é a solução que você vende, seja um produto, seja um serviço. Além disso, quando você começa a entender muito bem a tua audiência, e aqui estou falando de audiência muito sobre a ótica de persona, pensa naquele cliente ideal, que é para quem você vende mais rápido, mais fácil, quem vê mais valor na sua empresa, quem fica mais tempo com você. Esse é o conceito que a gente trabalha aqui. Tem outros nomes, buyer, persona, ICP, etc., mas enfim, na nossa ótica o objetivo é sempre esse, é resultado. Então a gente está pensando em quem é o público que traz mais resultado. E à medida que você vai entendendo isso, de repente você percebe que existe uma parcela fundamental, mas existem 2, 3, 4 variações, né, de públicos. Você começa a dar foco, né, em qual público vale a pena você colocar mais energia e qual a solução, qual a dor, qual o momento de compra ideal para você abordar cada uma dessas personas. E aí o conteúdo que você começa a produzir, ele se torna muito mais relevante, né? Afinal de contas, não tem nada pior do que você se deparar, por exemplo, com a gente chama de um conteúdo desonesto, né? Pegar um exemplo de um e-book recente que eu vi, que era Aprenda a rentabilizar o caixa da sua empresa com investimentos de baixo risco. Bom, quem é empresário sabe que o nosso desafio é aumentar o lucro da empresa, garantir que aquele recurso que está parado, porque é um capital de giro, enfim, ele consiga ter alguma rentabilidade. Isso é interessante, ao menos para garantir superar a inflação, etc. Enfim, aquilo me chamou a atenção. E aí, quando eu baixei o conteúdo, tinha 3 páginas de PDF falando de um produto que não fazia nenhum sentido e falando nessas 3 páginas de PDF muito mais da empresa que queria me vender alguma coisa do que de fato o que eu deveria levar em consideração, quais eram os riscos, se era todo o capital, se não era, enfim, não me trazia informação alguma. E é exatamente isso que você não deve fazer na sua empresa, né? Ou seja, o conteúdo faz uma promessa e ele precisa cumprir essa promessa. Ou seja, se você diz que determinado conteúdo vai entregar tudo o que precisa saber, primeira coisa, título meio clickbait, né? Dificilmente o conteúdo vai entregar tudo o que precisa fazer. Eu entendo que às vezes você pode até usar na sua estratégia, mas jamais use isso para algo raso aí de conteúdo. Outro ponto importante, né, que o conteúdo ajuda muito a trazer leads mais qualificados é o seguinte: naturalmente, o investimento de mídia ele é fundamental
né? E é o grande motor que traciona o crescimento, né, de uma estratégia digital. No entanto, né, seja com base em tráfego pago ou qualquer outra estratégia, depender de uma única estratégia nunca é uma boa estratégia. É importante que você tenha diversificação. Você pode até começar com uma única estratégia, mas tenha no seu planejamento diversificar. E quando a gente fala de conteúdo, a gente também está falando de diversificação de canais de aquisição. Afinal de contas, uma das premissas da produção de conteúdo é conteúdo relevante. Conteúdo relevante é alto volume de busca, pensado estrategicamente para a sua persona e feito com base naquilo que as pessoas buscam e as pessoas buscam no Google. Isso é SEO, otimização para os mecanismos de busca. E aí você começa a atrair um público que vai vir até a sua empresa não só via anúncio, mas ela vai vir por tráfego orgânico, ou seja, ela vai pesquisar um conteúdo, vai encontrar a tua página lá, o teu conteúdo no YouTube, etc., como referência, vai consumir esse conteúdo. E é claro que você fez um investimento na produção de conteúdo, mas você faz um investimento uma vez só e depois algumas otimizações, mas você não está todo dia colocando grana para trazer esse público. Então, normalmente é um público que ele vem um pouco mais qualificado, afinal de contas, ele veio motivado por uma busca, né? Ou seja, ele está interessado naquilo e começa a trazer outras entradas de leads, oportunidades e vendas para a sua empresa. E outro ponto importante na produção de conteúdos é você lembrar, né, que, claro, você está produzindo conteúdo para mostrar para o teu cliente uma solução, para falar um pouco do seu cliente, o porquê que de repente vale a pena ele resolver aquilo, né? É muito importante trazer reflexões, fazer com que ele realmente dê um passo a mais. A cada vídeo que eu faço, a minha expectativa é que depois que a pessoa consuma esse conteúdo, ela tenha dado um passo a mais dentro do tema que nós estávamos trazendo aqui dentro da proposta, né? E espero ter conseguido atingir já nesse momento esse objetivo aqui com você que está comigo até agora. Um ponto que você não pode esquecer é que, claro, você precisa fazer um CTA, você precisa fazer um call to action. Afinal de contas, se o seu conteúdo está relevante e a pessoa está consumindo o seu conteúdo, ela já adquiriu algum tipo de afinidade e talvez até alguma percepção de autoridade com relação a você. E aí você precisa fazer a chamada para ação. Senão fica só conteúdo e você não leva essa pessoa para um próximo passo. Aqui no nosso caso, nós somos especialistas em estratégias digitais. E talvez essa conversa de conteúdo esteja interessante, mas muito complexa para você. E aqui a gente tem um time de especialistas voltados exatamente para traçar estratégias digitais que utilizam também conteúdos focados em resultados. Então, se você acha que esse é um assunto interessante, uma estratégia interessante, que ou você não tem na sua empresa, ou o resultado que você tem não está satisfatório, a gente está pronto aqui para lhe ajudar. Basta você solicitar um contato aqui com o nosso time para que a gente faça um bate-papo e monte um projeto personalizado para a sua empresa. Esse é um CTA, é uma chamada para ação. Afinal de contas, se fez sentido para você, nada melhor do que a gente fazer um bate-papo, você entender na prática como que eu e o meu time pode ajudar você a escalar essa estratégia dentro da sua empresa. Enfim, a gente percorreu aqui vários tópicos, né, relevantes aqui de como gerar leads qualificados com estratégias de marketing de conteúdo e, conforme eu disse, eu espero que você tenha dado um passo adiante nesse assunto, tenha trazido aprendizado real. Se você conhece alguém que possa também se beneficiar desse vídeo, compartilhe esse conteúdo. A gente se vê aí no próximo vídeo. Até breve. Let's go!